Aleluia, a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui nessa tão linda e amada igreja, em nome de Jesus, a Igreja Rocha Eterna. O Senhor hoje nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Louvado seja Deus. A palavra que o Senhor nos deu para hoje é Lucas, capítulo 1, do versículo 26 a 38. E a palavra do Senhor nos diz assim. Predito o nascimento de Jesus. O 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Podem sentar. Queridos, essa é uma palavra muito linda e propícia para esse tempo. Estamos comemorando, não é a data, né, correta, se a gente for fazer o levantamento dos estudos, mas nós, do Ocidente, comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. E esse texto, quando eu li, o Senhor me trouxe ele dividido em 3 partes, né? A gente vê que é uma palavra muito forte, que vai além do nascimento de Jesus. É o momento também da gente fazer uma reflexão interna sobre esses fatos, como é que está a nossa vida, e relacionar e fazer um paralelo, né? E a palavra nos diz assim, que primeiro o anjo chega e diz: agraciada do Senhor, né? O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, porque uma moça pobre, simples, de um vilarejo, por que receberia uma visita de um anjo, né? E aquilo trouxe uma certa perturbação. Mas o anjo falou assim: olha, não tenha medo. Porque, gente, a visita, quando ela vem da parte de Deus, ela traz paz, ela traz calma, mesmo que a princípio vá tumultuar a nossa vida, né? Porque onde Deus passa, Ele deixa a marca. Você sabe que naquela pessoa, na vida daquela pessoa, passou a presença de Deus. E assim estava acontecendo com Maria, né? Maria foi escolhida antes de nascer. Ela tinha um propósito. Olha que coisa tremenda, né? E a gente vai ver esse propósito lá em Gênesis. Porque para Deus não tem plano B.
para Deus não tem... vamos pensar, nós somos assim, gente, isso aqui que a gente pensou não deu certo, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós somos assim, né? Ou às vezes a gente já tem até elaborado um plano B, um plano C na cabeça, mas às vezes nem o A, nem o B, nem o C deu certo, a gente tem que inventar um B. É verdade, mas Deus não é pego de surpresa. Lá na eternidade, Deus já havia planejado Maria, o nascimento, a forma que ela iria ser, como ela iria se comportar, né? Porque Maria tinha um propósito. E a gente vê isso em Gênesis 3,15, que fala assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A gente já vê a Maria aí em Gênesis 3,15. Olha que coisa tremenda, né? Deus falando que ia resgatar a imagem da mulher que tinha sido denegrida, vamos colocar dessa forma, né? Tinha sido suja, tinha sido colocada como uma pessoa de segunda categoria, uma pessoa desobediente, uma pessoa desatenta, né? Então Deus iria resgatar. E a gente vê como a mulher sofreu e sofre até hoje, mas durante a história a gente vê isso, né? A gente vê que muitas vezes em algumas culturas um cavalo, uma cadeira, uma joia vale mais do que uma vida de uma mulher, né? E Jesus, ele veio para mudar essa história. Olha que coisa linda. Então, irmãos, da mesma forma, assim também nós vemos Jeremias. Quando Deus fala para Jeremias assim, que ele se acha pequeno, às vezes acontece com a gente, né? A gente acha pequeno, Deus não, você vai me usar. Aí Deus fala assim para Jeremias: olha, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei para profeta a Jesus. Deus também tem um propósito para a minha vida e para a tua. Esse texto traz essa reflexão, para mim trouxe essa reflexão. Qual o propósito de Deus para a minha vida? É pessoal. Para Jeremias era ser profeta. Para Maria, ela iria, no seu ventre, abrigar o Salvador do mundo. E não era qualquer mulher, não. Tinha que ser uma mulher cuidadosa, zelosa, obediente aos seus pais, com bons princípios, para poder ensinar aquela criança. Porque Jesus, apesar de ser certamente 100% filho de Deus, ele era 100% homem também. Então ele deveria aprender. Não poderia colocar na mão de qualquer mulher. Tinha que ser uma mulher cuidadosa, né? Então Maria tinha esse propósito. Qual é o seu propósito? Para que Deus te fez? Um dos propósitos é para sermos filhos de Deus. Filhas de Deus, resgatados pelo sangue de Jesus, para levar as boas novas. Hoje nós somos embaixadores, embaixatrizes do reino de Deus, de levar o Evangelho. Ide por todo mundo e levar o Evangelho a toda criatura. A todas as pessoas que nós conhecemos, nós devemos levar a palavra de Deus com palavras ou até mesmo sem palavras. Muitas vezes a nossa boquinha fechada, o nosso bom testemunho já diz, né? Então, eu que você olhe qual é o propósito que Deus te fez. Maria, ela se assustou. Talvez você se assuste, porque o Espírito Santo vai estar te chamando hoje. Olha, qual é o propósito para o qual eu te formei? Você tem cumprido esse propósito? Você tem seguido o que eu tenho falado para ti, né? Então, essa reflexão é certa. Devemos saber se nós estamos na direção correta. Se nós não estivermos na direção correta, muitas vezes, irmãos, nós ouvimos muitas vozes e esquecemos de ouvir a voz do Espírito Santo que está dentro de nós, né? Nós temos que levar a palavra, mas como? Jeremias precisava levar a palavra sendo profeta. Outros talvez não. Talvez será como evangelista, não sei, né?
cada um de uma forma, cuidando da sua casa, zelando pela sua família. Você tem um propósito de Deus, cumpra esse propósito. E aí depois Maria aparece com um segundo questionamento. Como isso vai acontecer? Queridos, a gente não tem nenhum problema a gente perguntar ao Espírito Santo. Espírito Santo, tudo bem, esse é o propósito, mas como isso vai acontecer? Maria, dentro do conhecimento dela, ela sabia que para ela ter um bebê, ela precisava ter um relacionamento com o homem. E ela não havia tido relacionamento com homem algum. Ela me falou, olha, eu não conheço homem nenhum com homem, né? E como é que isso vai acontecer? O Espírito Santo ali na figura do anjo, né? O anjo Gabriel aqui, que nós vamos fazer esse paralelo, ele tem a paciência de explicar, olha Maria, vai vir sobre ti o Espírito Santo, né? E aí a gente já vai vendo o milagre, lembrando de Gênesis 3,15, né? E vou colocar uma semente. Através de você vai produzir semente. Irmãos, a gente sabe que quem tem a semente é o homem, né? Assim, é o sêmen. Semente, ainda falava semente. Mas o Senhor fez com que Maria produzisse semente, para que com a junção do poder do Espírito Santo fosse, ali houvesse aquele milagre daquela concepção. E Maria concebeu o Filho. Né? Então, o Espírito Santo ele explica. Se você não entende qual é o seu propósito, Senhor, como eu vou fazer? Como eu vou ver minha casa salva? Como eu vou ver minha família transformada? Como eu vou mudar esse temperamento para que eu possa cumprir o seu propósito? Deus está falando hoje para você, o Espírito Santo descerá sobre ti e fará um milagre, amém? Mas ouça a voz do Espírito Santo. Maria ouviu a voz do Espírito Santo. Ela não se rebelou, ela não ficou, mas como é que eu vou explicar para o meu pai, para minha mãe? E aí, José? O que José vai pensar de mim? Ah, meu Deus, é a vizinhança, o que vai falar? A minha família. Ela só queria saber como ia acontecer. Perguntou, né? Perguntar não ofende, não é verdade? O Espírito Santo não fica ofendido se você perguntar, né? Ele fica ofendido quando a pessoa fica teimando. Mas quando a pessoa pergunta, ele é sempre delicado, educado, e ele responde, né? Então, ele permitiu que o anjo Gabriel explicasse ali a Maria como iria acontecer. E, gente, quando o Espírito Santo desce sobre nós, milagres acontecem. A gente vê que Sansão, isso é tremendo. O Espírito Santo, quando a gente vai lendo a história dos juízes, é interessante, né? E falava assim, que o Espírito de Deus se apoderava, né? Assim, se apoderava dos juízes. E certa vez ele fala assim, no livro dos Juízes, que o Espírito de Deus se apoderou sobre Sansão, e ele com uma queixada de um anjo menta, ele matou 1000 soldados. Olha que coisa tremenda, gente. Por mais bombado, né? Vou usar a expressão que ele usa hoje, por mais bombado, por mais fortão que um homem seja hoje, ele não vai conseguir matar 1000 homens com uma queixada de jumento. E que queixada é essa? Dura que não quebra de jeito nenhum, batendo em um monte de gente, não vai quebrar, né? Mas pelo Espírito de Deus, nós saltamos muralhas, nós transpomos muros, amém? É o Espírito Santo que vai fazer a obra, como fez com Maria. O Espírito Santo se apoderou do corpo da Maria e fez com que ela produzisse semente. Aquela promessa de Gênesis 3,15. Irmãos, às vezes a promessa de Deus parece que é tardia, mas é na hora certa. Os historiadores sempre falam isso, né? Que foi o momento certo, o nascimento de Jesus. Né? A língua grega estava espalhada no mundo todo, que era a língua comum na época. As estradas já estavam prontas para se espalhar o Evangelho, e o governo humano, que era o governo de Roma, que mantinha as coisas bem ordenadas, amém? Então nasceu no tempo certo. Irmãos, a promessa de Deus não vai tardar na tua vida. Talvez você pense assim, mas já passou o tempo,
Puxa, mas se isso tivesse acontecido há 20 anos atrás, poderia ser daqui a 2 anos, daqui para frente. Não, é agora. Ouça, deixa o Espírito Santo vir sobre você. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Aleluia. A gente vê também, né, os valentes de Davi. Gente, tremendo. Estava me lembrando, eu preparando essa palavra, o Espírito Santo me lembrou, né, que o homem, o guerreiro, ele lutou, acho que com 600 homens, ele pegou uma espada, Samar, e defendeu o campo de lentilhas. Era o que ele tinha de sustento ali para sua família, e ele, a espada ficou pegada na mão. Gente, um homem contra 600? Como é que é isso? Por mais forte que ele seja, ele não consegue vencer 600, não. Só pelo Espírito Santo de Deus. E aí você para e pensa, gente, eu passei aquela luta. Como eu passei? Pelo Espírito Santo de Deus, tá bem? Então aí foi a resposta para Maria e a resposta para nós. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, desça sobre mim. Aleluia. E interessante que o milagre não aconteceu só nela. Como também não vai acontecer só com você. Mas aconteceu com pessoas que estavam à volta dela. O milagre estava dentro da família dela. Uma senhora idosa concebeu um filho. E ele falou assim, da mesma forma, aconteceu com sua prima, Isabel. Ela era uma senhora idosa. Deus fez com que o óvulo fosse produzido nela, porque ela já não ovulava mais. Amém? Deus fez um milagre ali, e o ventre de Isabel, que estava amortecido, né, fez produzir João Batista, o precursor, o que abriu o caminho do Senhor. Aleluia! O milagre estava naquela casa, estava naquela família. Peça, Senhor, faça que o milagre esteja na minha casa, que o milagre esteja na minha família. Amém? É tempo, irmão. Se Deus trouxe essa palavra, porque é tempo de Deus operar milagre na sua casa, na sua família. Vão nascer sonhos, vão nascer soluções, porque Deus é o Deus que faz. Deus é que opera o milagre. Foi exatamente o que aconteceu. Aqui era estéril, deixou de ser estéril. Aqui era jovem, virgem, que não tinha contato com homem nenhum. Deus fez com que nascesse aquela criança. Louvado seja Deus, amém? E a bênção, queridos, que Deus vai trazer à sua casa, à sua família, não é só para você, não é só para mim, não é um propósito egoísta, mas é para abençoar toda a terra. Irmãos, naquele tempo havia 400 anos que não havia um profeta em Israel. Então, depois daquela bênção, Deus levantou um profeta em Israel, grande profeta, João Batista. E a palavra de Deus diz que ele é o maior de todos os profetas. Fala isso, amém? E através de Maria nasceu o Salvador do mundo, amém? Então as bênçãos que vão chegar a você vai servir de testemunho para abençoar a sua casa, a sua família, a sua vizinhança. O pessoal vai falar assim, olha, aquela mulher ali, gente, olha, ela tinha aquela situação assim na casa dela, tinha aquele homem bêbado, aquela pessoa que usava drogas, e Deus mudou a história, amém? Então isso aí vai chamando a atenção, mas por quê? Aí vão perguntar a vocês, porque eu deixei Jesus entrar na minha vida, porque o Espírito Santo desceu sobre a minha casa, desceu sobre a minha família, transformando histórias, amém? O Espírito Santo quer transformar a tua história, a história da tua família. Deus quer abençoar a tua família, amém? Porque a palavra de Deus diz assim, pois nada é impossível para o Senhor. A palavra de Deus diz, o anjo Gabriel, que assiste diante do trono do Senhor, ele falou assim, porque para Deus nada é impossível. Diga, porque para Deus, nada é impossível. Porque para Deus nada é
impossível. Amém? Deus, Ele está transformando. Deus, Ele está tocando. Deus está trabalhando na sua casa. Deus está trabalhando na sua família. Se você pedir, se você chamar, se você crer, Deus vai fazer. Interessante quando a gente lembra do milagre de Isabel. A gente lembra que o que aconteceu naquele momento. Estava lá, Zacarias, o marido de Isabel. Talvez tantas vezes ele levou pedidos, porque tinha os turnos. Quantas vezes ele se apresentou ali na presença de Deus e nada aconteceu. Mas houve um dia, diga assim, um dia, que ele viu o milagre. E viu o anjo do Senhor. E o anjo disse, a esposa dela, as suas orações foram ouvidas. Aleluia. Certamente outras vezes ele não ouviu o anjo falar. Ele levava ali pela fé. Crendo. Eu creio que Deus ouve as orações de Israel. Como o Senhor ouviu, claro, nós estamos cumprindo conforme Moisés ordenou, né? Mas não. Agora ele vê o próprio anjo dizendo as suas orações, Zacarias, foram ouvidas. E o Senhor está falando para nós, olha, as suas orações foram ouvidas. Amém? Então diga, eu creio, eu recebo que as minhas orações foram ouvidas. Maria sabia que as orações tinham sido ouvidas e que ela ali estava sendo a serva do Senhor para abençoar todo Israel, para abençoar toda a terra. Amém, irmãos? E sejamos assim, canal de bênção. Canal de bênção, foi essa palavra que me tocou profundamente, porque traz assim, isso. Maria, ela entendeu e ela fala assim, sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua vontade. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Irmãos, a vontade de Deus, amém? Nós louvamos a Deus pela vida de Maria, não idolatramos a irmã Maria, mas louvamos a Deus pela vida dela, porque ela ouviu a voz de Deus. Que as pessoas também possam louvar a Deus pela nossa vida, que possamos ouvir a vontade de Deus e que seja cumprida a vontade dele. Amém? Que nós possamos abraçar a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus e como é que ela é? Ela é boa, agradável e é perfeita. Amém? Mesmo que a gente não entenda, mesmo que agora parece que deu um rebuliço, deu uma confusão, mas se a gente está debaixo da vontade de Deus, se for esse caminho que Deus mandou entrar, vamos trilhar por ele, porque será caminho de bênção, caminho de alegria. Amém? Para a glória de Deus. Foi essa palavra que o Espírito Santo trouxe para mim, né? E eu gostaria de compartilhei com os irmãos, foi o que ele me trouxe para a glória de Deus. Vamos estar orando agora, aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Espírito Santo, muito obrigada por essa palavra. Senhor, é uma palavra forte, é uma palavra de resposta, é uma palavra, Senhor, de dedicação. Que, Senhor, cumpra-se a Tua vontade em nós, aqui na terra como no céu. Senhor, que possamos ser, Senhor, como Maria, obediente, Senhor, à Tua vontade, mesmo, Senhor, que ela seja diferente, Senhor, do padrão, porque, Senhor, quando o Senhor opera é diferente do padrão, é diferente do que se espera, Senhor. Ó Deus vivo, Tu és aquele que abre o mar, que faz o povo andar em terra seca. Tu és aquele, Senhor, que alimenta a viúva em tempo de escassez, que abre o ventre do estéril como abriu Isabel, que abre o ventre, Senhor, daquela que nem se relacionou com ninguém e dá um filho. Deus, Tu és maravilhoso. Senhor, opera maravilhas, Senhor, nas famílias nesse tempo, Senhor. Ó Deus, é um tempo
que, Senhor, as pessoas estão mais voltadas para a família, o tempo do Natal. Queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha trabalhar de forma grandiosa, de forma gloriosa. Abençoa, Senhor. Abençoe a casa de cada irmão, a casa de cada irmã, dos amigos, Senhor, que nos ouvem. Abençoe, Senhor, cada irmão que está aqui na igreja, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Louvado seja o Senhor.